Qual a razão do preconceito? Por que as pessoas trans ainda são marginalizadas? Quais leis garantem a segurança de cada indivíduo? Por que uma parcela da sociedade fica desprotegida? Quando entramos na cultura LGBTQIA+, percebemos o esforço de cada conquista e a dor de quem luta pelo direito de ser. A gente fez 2 anos de casado no cartório e a celebração que a gente fez em agosto vai fazer 2 anos daqui um mês. Mas de namoro a gente tem 6 anos e... 6 anos e meio, 6 anos e uns quebrados. Quando a gente já se conheceu sabendo da possibilidade, aí já cresceu muito mais ainda, né? Mas a gente já conheceu com a intenção de namorar pra casar. O Júnior e o Lucas se conheceram no ano em que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não poderia ser proibido em nenhum cartório. Em 2013, o STF tomou essa decisão. A questão é que nenhuma lei que legaliza o casamento homossexual foi criada até agora. Na verdade, ao mesmo tempo que a gente não tinha nada que proibia, a gente até hoje não tem nada que permita. Isso é importante a gente destacar. A própria Constituição e o Código Civil falam o quê? Que deve ser facilitada a conversão da união estável em casamento. Ou seja, se a gente consegue facilitar, é porque não há um impedimento em converter a união estável em casamento. Se eu posso converter, por que não então eu não posso me casar? Então foi a partir dessa linha de raciocínio que o STF falou, não, então olha, neste momento eu estou reconhecendo a possibilidade da união estável, podendo a união estável, também pode-se o casamento. Mesmo sem nenhuma lei, os companheiros comemoraram a decisão do STF e se casaram alguns anos depois. Quando a gente decidiu se casar, ainda estava em um momento difícil. Aí o meu pai ir na celebração foi de surpresa. Ele chegou, eu não sabia, aí eu vi que você... A minha irmã... A minha irmã, ela me avisou antes, porque ela falou, eu não sei como que vai ser a sua reação se eu não te avisar antes. Eu acho melhor avisar, porque daí eu me preparava, entendeu? Eu sei que é difícil pra gente da comunidade LGBT, a gente sabe que tem muita gente que o pai e a mãe não aceitam o filho, sabe? E eu falar pras pessoas que meu pai foi no meu casamento, entendeu? É algo assim que me marca muito, entendeu? As marcas são frutos de uma história rodeada pelo medo. Eu vivi escondido, né? Já não era assumido pra família. Eu vivia me negando, né? Até o momento que eu conheci ele, que eu só fui me assumir depois que eu conheci ele. Que eu fiquei guardando, eu fiquei esperando o momento certo pra me falar pra família. E quando eu fui falar, foi quando eu já tinha relação com ele já. E por que você acha que você só esperou essa hora? Era o medo, né? O medo de se assumir, de que se não fosse pra se assumir por alguém que eu achava que ia dar certo, assim, no futuro, eu ia viver escondido e ia continuar assim. A gente tem orgulho, né, de ser casado, mas depois o orgulho caminha um pouco com medo, né? Porque a gente tem medo ainda de trocar carinho na rua, andar de mão dadas. O carinho se torna algo perigoso quando é feito por pessoas do mesmo sexo. O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Segundo dados, a cada 20 horas, uma pessoa morre vítima de homofobia. Em 2018, foram 320 mortes e 100 suicídios. Os dados preocupam principalmente pela impunidade dos crimes. Das 320 mortes, apenas 25 assassinos foram identificados. Os últimos momentos da vida de uma pessoa morta por LGBTfobia podem ser um verdadeiro filme de terror. São esfaqueamentos, pauladas, asfixia, apedrejamento e até corpos decapitados. Atos que marcam o ódio causado pelo preconceito. Sujeito que vive numa tribo aqui e que se reconhece em seus pares, antes de tudo teme e, antes de tudo, procura se defender daquele que é de uma tribo diferente. A ideia de que se deve ainda dar espaço a discursos de ódio e de preconceito é uma ideia do início do século passado, para dizer o mínimo. Então é preciso não convencer o indivíduo que ele está agindo mal, mas de que ele se engana ao achar que age bem.
A homofobia e a transfobia apenas foram consideradas um crime neste ano, quando o STF as incluiu dentro da lei do racismo. Novamente, uma medida protetiva à comunidade não possui uma legislação para si. Então o que o STF faz é reconhecer que o crime de racismo ele tem um conceito muito mais amplo, né? Ele então não vai mais só a questão de raça, de cor da pele, mas sim uma questão de racismo social, ou seja, discriminação de um grupo social. É um crime que prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos mais multa. O fato de não ser legislação, de não ser uma lei, traz algumas barreiras. Percepção quanto à homofobia ainda tem atravessadores como a religião, como o senso comum. E por que a sociedade precisa de leis para proibir ações como a homofobia e o racismo? Sem a lei que impeça os homens de se matar, a vida humana ela é pobre, ela é miserável, né? Ela não enxerga progresso. Não é que você está andando na rua e trocando agressões e tiros com outras pessoas, mas você está o tempo todo vivendo num estado no qual aquilo é uma possibilidade real de acontecer. Que eu imagino que seja, para muitos dentro da comunidade LGBT, algo muito frequente. Ser homossexual, ou por ele ser transexual, por ele aparentar, por ele ter um tom de voz, por ele ter um trejeito, o simples modo dele se comportar o coloca em risco. Isso é uma condição terrível. Hoje, você tem um mínimo garantido pelo judiciário, mas você não tem o avanço face à diminuição dessas desigualdades. A condição piora quando falamos da comunidade trans. Os dados do Grupo Gay da Bahia revelam que as trans brasileiras têm 9 vezes mais chances de serem assassinadas do que as americanas. A minha infância, adolescência foi bastante complicada, conturbada, né? Porque eu venho de um pai que saiu do seminário para ser militar. Meu pai achava que ele tinha 4 filhos homens e uma menina, e de repente, quando ele menos espera, estoura uma bomba dessa dentro de casa, né? Eu não gostava de andar, de me vestir com roupinhas de meninos, eu não me identificava com isso. Aquilo ali para mim era muito ruim. Era muito estranho para mim. Quando eu me produzia, que eu punha um salto alto, me arrumava, punha um vestido, uma saia, uma maquiagem, tudo, ali era eu. Tinha um programa de auditório aos domingos. E esse programa, ele era um programa de performance, de músicas para jovens. Quando eu cheguei lá, Aleph, me apresentando um domingo à noite, eu fui vaiada. O apresentador me chamou depois, falou para mim, você vai continuar? Porque são 4 domingos. Eu falei, vou. Então naquele dia eu senti que realmente eu seria quem eu sou. Que eu enfrentei naquele momento foi assim para mim marcante. Sabe, enfrentar as vaias e fazer o show até o final. Quando você cresce, você não vai naquela regra que colocaram, você transgride alguma regra, aí você deixa de ser cidadão ou cidadã. Porque eu visto uma saia, em vez de eu vestir um terno e gravata, eu quero vestir uma saia e uma maquiagem, um cabelo, eu deixo de ser cidadã? Não. Então eu vou lutar pelo meu direito de continuar tendo meu direito de cidadania, seja de saia, do jeito que eu tiver, como for, cumprindo os meus deveres e obrigações e exigindo os meus direitos. Direitos conquistados aos poucos. Apenas no ano passado, a Corregedoria Nacional de Justiça regulamentou a alteração do nome sem a necessidade de provar a mudança de sexo. O constrangimento que causava, por exemplo, uma pessoa que procura um serviço de saúde, ou mesmo um serviço como uma defensoria, né? Ela fisicamente se parece com uma mulher e pega lá o documento que está escrito como homem, a gente precisa respeitar o nome que ela utiliza socialmente, porque é uma escolha daquela pessoa, né? É uma questão muito mais íntima do que uma questão pública. Não precisa de cirurgia
não precisa de laudo. Basta a manifestação da vontade da pessoa. A partir do momento que basta a manifestação da vontade, eu não preciso, então, sequer de processo judicial. A gente tem que pensar que a nossa Constituição ela é uma Constituição cidadã, que garante, desde o seu primeiro artigo, o inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Essa luta nossa é muito antiga dentro do movimento travestis transexuais. E agora, quando veio esse direito de mudança do nome, nossa, isso foi festejado demais. Porque, puxa vida, é uma conquista. É uma conquista diante de um quadro aí de tanto enfrentamento, de tanto preconceito, de tanta exclusão, de tanta coisa, a gente conquistar o direito do nosso nome. E na Constituição, os direitos são iguais. Mas esses mesmos direitos iguais, para nós, são negados. Então, essa é a questão. Nós temos que trabalhar isso. Nós temos que brigar por isso. Por políticas públicas, leis específicas, principalmente nós, transexuais. Que eu costumo dizer o seguinte, nós somos uma minoria dentro da minoria. A gente tem muito pouco, na verdade, legislação voltada para a população LGBTQI, né? É praticamente nulo, na verdade, o que a gente tem. E o que se avança, para mim, fica claro, é a percepção do que é democrático. As medidas paliativas para a promoção da igualdade, né, e da aceitação da diversidade, elas têm que vir por via de lei, por vias estatais e governamentais, né? Ou seja, para coibir o comportamento discriminatório. Ainda tá muito nessa cabecinha que gay é gay, lésbica é lésbica, ninguém sabe todo esse leque que nós somos, entendeu? Por isso O LGBT. Exato, e é isso que falta. Tem muito um combate à questão que eles chamam de ideologia de gênero, que é algo que não existe. Né? O que se tenta discutir é a questão da identidade de gênero, né? Mostrar que essa população está aí, são direitos individuais e que o Estado de alguma maneira vem intervindo, falando, olha, gênero a gente não vai discutir. Não, como a gente não vai discutir? É uma realidade, a gente precisa discutir. Então a gente precisa, para a gente conseguir avançar, a gente vai precisar passar por essa transformação social, sim. Uma empresa que contrata funcionários apenas pela sua competência. Essa startup, em São José dos Campos, aumentou em apenas 3 anos 10 vezes o número de empregados. Por aqui, a política é livre de qualquer tipo de preconceitos. O sentimento de pertencimento é o maior propulsor de engajamento. Então, consequentemente, isso traz para a pessoa uma motivação, ela é cada vez mais criativa, mais produtiva, mais inovadora, porque ela se sente pertencente, ela sente que ela está sendo respeitada e o nosso produto para os nossos alunos é cada vez melhor. Uma pesquisa realizada pela empresa mostrou que 95% dos funcionários se sentem livres para ser quem eles são. Esse tratamento diferenciado gera resultados diferentes. A Rafaela acreditava que seria mais livre na faculdade, mas viveu por muito tempo debaixo do preconceito velado. Apesar de parecer que eles estavam me aceitando, sempre vinha muito questionamento, nunca era validada a minha sexualidade. Era uma faculdade de engenharia, majoritariamente masculina, e isso vinha o tempo todo. Aí eu decidi que eu não estava feliz naquela vida. E foi então que ela encontrou a chance de recomeçar. Isso para mim é um exemplo claro de como estar num lugar que me acolhe me faz não só ser feliz, como ser produtiva também. Quando eu comecei a trabalhar aqui de fato, eu vi que eu não queria voltar para nenhum lugar que me discriminasse. O Caio trabalhou por vários anos em empresas que não davam voz ao seu profissional. Agora sobra espaço para ser quem ele quer. Seria super difícil eu virar um líder, né, de um time com o meu jeito de ser e sendo gay, porque a gente é sempre minimizado, né? E aqui não. Eu nunca fui de levantar a bandeira. E agora eu sinto que eu consigo levantar a bandeira e que sou ouvido, sabe? Superar as barreiras sempre foi a principal dedicação do Ramuel. Hoje, com a maior equipe da empresa, ele aproveita a energia para transformar o trabalho em algo poderoso. Hoje eu tenho 152 funcionários abaixo de mim, é o maior setor da empresa por enquanto, né? A gente ainda está em crescimento. Eu comecei a aprimorar o meu profissional e não me preocupar o que vão falar de mim, qual a piadinha que vão lançar agora. Eu posso falar essa palavra ou não? Eu posso abraçar um amigo homem e ninguém vai fazer Então aqui eu posso fazer isso. O Ramuel de antes era o Ramuel que tinha a necessidade de se esconder para não sofrer. O Ramuel de hoje é o Ramuel que fala, eu sou assim, você vai ter que me aceitar, eu sou igual a você.
Aleph, muito prazer. Agora eu voto como Kiara Medina Martins. Uma cidadã. Cidadã de direitos e deveres. Com os meus direitos começando a ser reconhecidos. Hoje eu me sinto super confortável na minha própria pele. O objetivo foi cumprido. Foi. Não daria para ser feliz de outra maneira. Tinha que ser Marilda. E a Rafaela de agora procura os espaços seguros e é incrivelmente mais feliz. Não tem nada de diferente em ser gay. É simplesmente a gente gosta da pessoa do mesmo sexo. Acho que a Quero me deu essa liberdade para ser uma pessoa melhor e não ser uma pessoa deprimida e me escondendo de uma sociedade a qual eu faço parte. As experiências marcam vidas. Tudo aquilo que passamos define o ser humano que vamos nos tornar. A conquista pelo direito da igualdade ainda é um caminho longo, mas ninguém tira os sonhos daqueles que desde sempre aprenderam a lutar.